Nesse vídeo eu vou te falar sobre 4 tipos de chefe que são muito difíceis de lidar e que se você ainda não conviveu com algum deles, em algum momento da sua carreira, com certeza você vai conviver. E mais do que isso, se você é gestor hoje ou se você quer se tornar gestor, talvez um dia você seja um deles também. Eu vou falar dos 4 chefes que são mais complicados sim para a carreira, mas obviamente eu deixei o mais perigoso por último. Então o quarto chefe é o mais perigoso para sua carreira. Então assiste o vídeo até o final. Então, mais do que falar de como são esses chefes, eu vou te falar também como lida com cada um desses tipos. E não dá pra colocar gestor nenhum dentro de um pedestal, achar que ele vai ser uma inspiração, um exemplo, porque nem sempre isso acontece. Então é importante você se ferramentar pra lidar com o desafio quando ele chegar. Eu sou a Lu Carvalho, sou mentora de carreira e seja muito bem-vinda ao meu canal. Primeiro tipo de chefe que é muito complicado de lidar é aquele gestor microgerenciador. Aquele gestor que quer saber cada compromisso da sua agenda, o que você vai fazer, das suas atividades, ele quer saber cada um dos passos, quer saber com quem você falou, com quem você deixou de falar, enfim, aquele gestor que fica fazendo um gerenciamento detalhado de cada uma das suas atividades. Normalmente, por que acontece isso com o gestor? Porque ele tem esse tipo de comportamento. Normalmente, tem algum tipo de ligação com insegurança. Ou insegurança porque ele é pouco experiente, ou porque ele não confia assim tanto em você ainda, ou porque ele aprendeu a ser assim. Tem muitos gestores também que tem esse tipo de comportamento, às vezes porque o gestor dele tem esse microgerenciamento. Então, o gestor dele quer saber não só as atividades dele, como as atividades da equipe. É importante ele saber como é que ele lida com essa situação também, né? Na tua culpa, você não tem que gerenciar o seu gestor. Mas é muito importante aqui você cuidar desse relacionamento com ele, para que esse comportamento de microgerenciar não te atrapalhe. Não seja ruim nem para suas atividades do dia a dia, nem para sua carreira. O melhor jeito para lidar com esse tipo de gestor microgerenciador é você se adiantar a ele. Se uma das causas principais desse comportamento é insegurança, o que você vai entregar para ele é segurança. Segurança que você está fazendo um bom trabalho, segurança que você não vai tomar decisões que de repente não estão na sua alçada, segurança de que caso aconteça alguma coisa, ele vai estar sabendo o que vai acontecer. Um jeito prático de fazer isso, né, é você compartilhar com ele a ferramenta que você usa para se organizar. Então, por exemplo, né, na época que eu trabalhava em empresa, eu tinha o Trello, que organizava ali as minhas atividades. Então, eu sempre passava aquilo para minha gestora, deixava lá o link para ela. Quantas vezes ela acessou isso? Acho que nenhuma. Mas, só de eu falar, olha, tá tudo aqui, as atividades estão aqui, as coisas estão organizadas assim, estou fazendo isso dessa forma, deixava ela mais segura. E conversando, criando esse relacionamento e dando essa certeza para ele de que você não vai fazer uma ação mais séria sem envolver ele ou, enfim, vocês entenderam aqui, é uma questão de criar relacionamento de segurança e ter essa proatividade em mostrar para ele as atividades, como é que você trabalha, ajuda demais. Ai, Lu, mas eu não gosto dessa coisa de ficar compartilhando a minha agenda com ninguém, então você vai ter que lidar com o cara te cobrando. É uma questão de escolha. Segundo tipo de chefe muito difícil de lidar, que pra mim é o chefe que eu tenho mais dificuldade, é o tipo de chefe sabe tudo. Sabe aquele gestor que ele é especialista no assunto e ele quer que todas as atividades sejam feitas da forma que ele acha que tem que ser? Esse pra mim é o tipo de gestor muito difícil, principalmente quando eu já era mais sênior, né? Porque é o gestor que dá pouco espaço pra criatividade, pouco espaço pra você colocar a sua opinião. E aqui, no meu caso, aconteceu, eu já era sênior, eu já era, na verdade, consultora especialista na minha área, e a minha gestora tinha acabado de ser promovida. Então ela ainda queria entrar ali nas atividades que eu fazia. E isso era muito complicado porque não era uma questão só de gerenciamento. Era uma questão de que ela queria colocar as soluções dela. Mas, poxa, eu tô sendo paga pra ser especialista e não estou executando como? Pra mim não fazia o menor sentido, né? Eu tinha trabalhado pra conseguir uma vaga que eu pudesse me expressar, colocar minhas opiniões e não vou ter isso. Então, como é que você lida com esse tipo de gestor? Tem 2 formas principais. A primeira delas é trazendo argumentação. Tanto argumentação sua, então, a minha opinião é essa, o que eu vejo do mercado é isso, enfim, né, sua opinião, mas também argumentação de terceiros. Então, trazer pesquisa, trazer notícias, evidências de fora, coisas que você escutou em reuniões ali de outras equipes, trazer argumentos para convencer o cara de que você sabe o que você tá fazendo e que vale a pena testar uma coisa diferente. E a segunda forma
é usando uma técnica de negociação que, no lugar de você bater de frente e falar, não, eu acho que tem que ser assim, assim, assado por causa disso, se você tentou fazer isso e não deu certo, o que você pode fazer é, e se a gente testar diferente? Se a gente pegar essa partezinha aqui, testar e ver como é que vai funcionar. Eu lembro, por exemplo, na época que eu tinha essa gestora que eu comentei, tinha um objetivo lá da empresa de fazer uma semana pra falar de carreira, né? Pra falar com os funcionários sobre carreira. E ela queria contratar várias consultorias especializadas, contratar speakers do mercado, não sei o que lá. Só que a minha sensação e o que eu conversava com as pessoas é que sempre que vem alguém de fora, por mais que traga um pouco mais de autoridade no sentido de, olha, a gente tá trazendo uma coisa do mercado, traz uma sensação de, isso não funciona pra gente, isso não funciona pra empresas, aí é uma coisa que funciona em outras empresas, aqui não. E eu falei isso pra ela e eu não convenci o suficiente. E aí eu fui insistindo, porque o que eu acreditava, quando a gente trazia exemplos da própria empresa, era muito mais fácil as pessoas conectarem, e tinha muita gente boa naquela empresa. Então eu queria dar voz a essas pessoas, era uma coisa que eu acreditava muito. Então assim, era uma coisa que pra mim valia a pena lutar, né? Pra mim valia a pena ali eu tentar convencer ela. E o meu argumento foi, e se a gente fizer um teste? Vamos fazer um teste, vamos essa primeira semana desse jeito, se a gente achar que foi legal, tudo bem, se não, a gente depois vê como é que a gente contrata a gente de fora. Até pra ser mais rápido, aí eu usei outros argumentos paralelos, né? Pra ser mais rápido, pra não gastar orçamento e tal. Fui usando esses argumentos, aí eu convenci ela e foi um super sucesso. Foi um dos projetos que deu mais sucesso, pelo que fiquei sabendo. Mesmo depois de 2 anos eu tendo saído dessa empresa, eles ainda fazem esse tipo de atividade lá. Então, é usar esse argumento, mas também usar ali subterfúgios como, vamos testar, negociar, enfim. É muito importante, naquilo que você acha importante, você colocar ali, assim, a sua carinha. Terceiro tipo de chefe é o chefe sumido. Sabe aquele cara que você nunca sabe onde ele tá? Mesmo quem trabalha no presencial, parece que o cara sempre tá em reunião em alguma sala. Tem muito gestor que é assim. E eu entendo que pra algumas pessoas isso é muito difícil de lidar com um gestor que ele não tá ali o tempo todo pra te ajudar. Então, até às vezes pro WhatsApp mesmo, é um cara que demora 2 dias pra responder o WhatsApp. E às vezes acontece que depois de 2 dias que ele respondeu o WhatsApp, a atividade que você perguntou já tá atrasada, e isso vai gerando uma frustração. Esse tipo de gestor normalmente tem esse tipo de comportamento, ou porque ele tá com alguma outra questão pessoal ali, não tá se dedicando de fato ao trabalho. Isso acontece, gestores são pessoas. Ou, então, é porque ele tem uma agenda oculta, uma agenda que você não sabe. Então, ele tem outras atividades, ele tem outras prioridades que não você. Acontece mesmo. E às vezes ele tá priorizando a carreira dele, talvez ele nem esteja tão errado assim. O ponto aqui é, você precisa trazer pra perto de você esse gestor, pelo menos pra que ele dê check, ou que ele cumpra aquilo que realmente é muito importante pra você. Então, uma sugestão que eu tenho de cara é, marque ali uma agenda na semana para você falar com ele sobre as atividades, né? Ou para você conversar com ele, para você ter ali algum tipo de proximidade. Combina com ele e traz mesmo, sabe? De uma maneira madura, mas sincera, o que esses sumiços dele tem causado em você. Principalmente se você é um profissional que precisa de mais acompanhamento, pode ser importante sim você levantar a mão e pedir um pouco mais de ajuda. Mas ter esse momentinho ali na semana para conversar com ele é muito importante. Só que aqui eu tô falando muito dessa questão de atividades mesmo, né? De tarefas que você tem que fazer dos seus projetos. Mas não é só isso, né, que um gestor faz. Tem a parte toda de desenvolvimento, de feedback, de apoio. Como é que você consegue isso de um gestor que ele não é muito presente? Você precisa puxar isso dele sim, né? Ele tem essa obrigação, mas é interessante como estratégia para sua carreira que você se apoie em outras lideranças. Eu fiz muito isso ao longo da minha carreira, né? Às vezes o meu gestor era muito júnior, ele não tava no momento ali de me ajudar. Tinham outros líderes dentro da empresa ou dentro da própria área que eu trabalhava, e eu sempre criava ali um relacionamento com eles, pedia ajuda, pedia feedback. E isso, na verdade, vai ser muito bom pra sua carreira, porque amplia muito o leque de oportunidades que você tem e o leque de relacionamento com a liderança. Então, entender que você não precisa depender só do seu gestor para as atividades, pro dia a dia, talvez sim, mas para tudo que é desenvolvimento da sua carreira, você pode contar também com outras pessoas. O quarto tipo de chefe, sem dúvida, é o que eu vejo mais atrapalhar a carreira das pessoas, é o chefe banho-maria. É o chefe que ele é gente boa, ele é uma pessoa fácil de lidar no dia a dia, ele conversa, ele não tem tanto problema ali de relacionamento. Mas Lu, por que então ele é um chefe difícil? Ou um chefe perigoso pra carreira? Porque é o chefe que ele vai te cozinhar no banho-maria. O que quer dizer isso? Sabe aquela promoção que ele tá falando que ele tá costurando nos bastidores, mas nunca chega? Sabe aquele aumento que você esperava que fosse um aumento, mas foi um aumento de 5%, que foi mais um aumento cala a boca do que qualquer outra coisa? É isso
isso que esse tipo de chefe faz. Ele vai te enrolando ali pra você ficar onde você tá. Por quê? Porque é confortável pra ele. Se você é uma boa funcionária, uma pessoa ponta firme pra equipe, ele não quer te perder. Então, ele pode ser muito ruim pra carreira por causa disso. Ele é um cara que ele vai manter um ambiente agradável pra você ficar onde você tá. Se você tá no momento de, Luana, eu quero estabilidade, eu não quero crescer e tal, ele não vai ser um grande problema. Agora, se você tá com sangue no olho, você quer crescer, você acredita que você consegue dar mais um passo na sua carreira, ele é um chefe que vai criar uma grande armadilha pra você. E como é que você sai disso? Principalmente sabendo onde você quer chegar, sendo protagonista da sua carreira. Uma coisa que eu sempre falo pras minhas alunas e mentoradas é: quem dá o ritmo da sua carreira é você. Você não tem que esperar que um chefe te promova, não tem que esperar que a empresa esteja num momento melhor. Não. Quem tem que decidir o ritmo é você. Então, tanto com ações de desenvolvimento da sua carreira, né? Porque, obviamente, precisa ter entregas melhores, ser uma boa profissional, mas também da questão de se candidatar para vagas, de fazer relacionamento com outras pessoas. Quem tem que dar esse ritmo é você. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, ou você tá patinando aí, sem saber exatamente o que você precisa fazer para dar esse passo, vou te convidar para você clicar no link aqui dos comentários, porque as vagas do MPC estão abertas, do Método Potência de Carreiras Femininas, que ele é um programa de aceleração de carreira de mulheres. Então, se você tá nesse momento, pode ser que ele seja interessante, vai ali nos comentários. Mas o principal ponto que eu tô falando aqui dos gestores banho-maria é que se você não sabe onde você quer chegar, se você não tá com esse planejamento, se você não tá com esse sangue no olho, ele vai ficar te enrolando por anos. E aí você vai achar que é a empresa que não tá dando oportunidade, aí você vai ver o coleguinha ali que tá sendo promovido em outra área e você ali no mesmo lugar. E como é que você sai dessa situação? Primeira coisa é ter uma conversa direta com o cara. Eu tô falando cara como se fosse só homens, mas com esse gestor. Ter uma conversa de, é aqui que eu quero chegar no meu curto prazo, aqui que eu quero chegar no meu médio prazo, como é que você me ajuda nisso, né? Colocar essa urgência pra ele também. Porque muitas vezes esse gestor só vai se mexer quando você pedir demissão. Então é importante por essa urgência, mas não depender só dessa urgência. Olhar o mercado. Olhar o mercado tanto dentro da empresa que você está trabalhando quanto fora. Qual que é o ritmo que você quer dar? Não fique esperando. Essa é a melhor forma de sair das garras aí desse gestor banho-maria. Me conta aqui nos comentários se você já teve algum desses tipos de gestor. E se você quiser uma parte 2 desse vídeo, coloca nos comentários também. Se você não tiver inscrita, já se inscreve e a gente se vê semana que vem.